Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do texto de Engels, Princípios Básicos do Comunismo. Engels, através de 25 perguntas e respostas, está procurando explicitar qual é a posição dos comunistas, portanto, daqueles defensores do modo de produção comunista, em relação à sociedade capitalista. Neste processo, ele coloca uma série de questões que passam desde a discussão da estrutura da sociedade de classes até a questão da propriedade privada e sua abolição. É importante observar que se trata de um texto de juventude de Engels. Daí que muitas questões que ele arrisca colocar aqui não estarão presentes nos textos de maturidade. Uma delas seria uma certa tendência no texto de Engels de tentar explicitar como que seria, por exemplo, uma sociedade comunista. Nos textos de maturidade, não vamos encontrar reflexões deste calibre, uma vez que eles tinham a plena compreensão de que cada processo que conduzisse à superação da sociedade capitalista, caso isso ocorresse, implicaria ter que lidar com situações concretas e, portanto, desenvolvimentos de ritmos totalmente diferentes no processo de constituição de uma sociedade comunista, ou, mais precisamente falando, de um modo de produção comunista. Encerramos a nossa última discussão na 15ª questão. Aliás, iríamos começar a 15ª questão, uma vez que temos procurado tratar este texto em bloco de 5 questões por sessão. Vamos entrar hoje, então, na 15ª pergunta que Engels realiza. Esta pergunta é a seguinte: então, a abolição da propriedade privada não era possível anteriormente? Engels responderá que não. É importante observar que, quando se fala de propriedade, não se está falando necessariamente da propriedade privada. Ao longo da história, se estabeleceram várias relações de propriedade, várias formas de propriedade para dar conta do processo de produção e reprodução da vida social. É somente a partir de um determinado estágio de desenvolvimento sócio-histórico que a propriedade se transforma em propriedade privada. Ela sai da sua forma, por exemplo, de propriedade coletiva para assumir a sua forma de propriedade privada. Portanto, em todos os momentos em que Engels falar da propriedade, necessariamente ele não estará se referindo à propriedade privada, tal como ela se coloca, por exemplo, na sociedade burguesa, ainda que a sociedade burguesa não seja a única forma de sociedade respaldada na propriedade privada. Pergunta então Engels: então a abolição da propriedade privada não era possível anteriormente, ou seja, nas fases que antecedem à instauração do modo de produção capitalista? Responde ele: não. Todas as transformações da ordem social, portanto, toda a passagem de um modo de produção para o outro, todas as revoluções nas relações de propriedade, ou seja, todas as transformações profundas que ocorreram na maneira como socialmente os indivíduos lidaram com a propriedade para produzir e reproduzir a vida cotidiana, tem sido consequência necessária da criação de novas forças produtivas que já não se iam adequando às antigas relações de propriedade. Por outras palavras, na medida em que as forças produtivas se desenvolvem, novas configurações da propriedade também se desenvolvem juntamente com este desenvolvimento das forças produtivas.
Por exemplo, na sociedade capitalista, a propriedade pode continuar privada. No entanto, na medida em que novas forças produtivas surgem, torna-se necessário reorganizar as relações de produção. É necessário, para o capital, demitir trabalhadores para colocar máquinas, ou então trabalhar com uma produção cada vez mais enxuta. Ele não vai continuar realizando a produção nos moldes que havia antes do autodesenvolvimento das forças produtivas. Daí que Engels coloca que as forças produtivas já não iam se adequando às antigas relações de propriedade. Foi assim que a propriedade privada surgiu, ou seja, na medida em que as forças produtivas do trabalho se desenvolveram, as sociedades foram cada vez mais desintegrando a sua estrutura comunal e passaram a se dotar das estruturas de classes. Esta é uma discussão que Engels faz de uma maneira bastante clara no seu livro A Origem da Propriedade Privada, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Prosseguindo, diz Engels, a propriedade privada, portanto, nem sempre existiu. Ela é o resultado de transformações históricas nas relações de produção e de propriedade. Nos finais da Idade Média, observa Engels, foi criado na manufatura um novo tipo de produção que não se deixava subordinar à propriedade feudal e corporativa. Esta manufatura, que já não cabia dentro das antigas relações de propriedade, que eram relações de produção feudal, deu origem a uma nova forma de propriedade. Para a manufatura e para a primeira etapa do desenvolvimento da grande indústria, não era possível outra forma de propriedade a não ser a propriedade privada. Isto quer dizer o seguinte: na medida em que a manufatura foi produzindo cada vez mais mercadorias e o regime de manufatura foi derrubando cada vez mais a predominância das corporações, foi se configurando também a necessidade de uma nova relação com a propriedade para realizar a produção. A grande indústria foi o golpe de morte à estrutura feudal da propriedade, uma vez que a grande indústria representa o capital implantado, o capital em expansão, capital este que não pode conviver com as relações arcaicas e tornadas arcaicas da Idade Média ou do mundo feudal, do modo de produção feudal. Observa Engels também que enquanto não puder ser produzido tanto que seja não só suficiente para todos, mas que também fique um excedente de produtos para o aumento do capital social e para a formação de mais forças produtivas, terá sempre de haver uma classe dominante, dispondo das forças produtivas da sociedade, e uma classe pobre e oprimida. A maneira como estas classes serão constituídas dependerá da etapa de desenvolvimento da produção. Aqui Engels está apontando para o seguinte: não se constitui o modo de produção comunista na miséria ou com um baixo desenvolvimento das forças produtivas. Nesse sentido, a propriedade privada capitalista teve um papel histórico fundamental, uma vez que ela desenvolveu as forças produtivas do trabalho. Só que a forma burguesa de produzir não implica a socialização da riqueza. Pelo contrário, significa a apropriação privada da riqueza. Neste sentido, a propriedade privada tem de ser abolida, mas ela só pode ser abolida a partir do momento em que houver um desenvolvimento tal das forças produtivas
que torne possível, primeiro, socializar a produção, segundo, ter um excedente para recomeçar a produção, e terceiro, ter também as condições de desenvolver novas forças produtivas para aumentar o bem-estar geral e também a quantidade de produção necessária para dar conta satisfatória daquele determinado coletivo. Portanto, quando se fala em modo de produção comunista, não se está falando apenas da luta de classes, mas também de um determinado processo que precisa contar com o autodesenvolvimento das forças produtivas para poder redistribuir parte da riqueza social gerada, para poder destinar uma parte daquela riqueza social gerada para reiniciar a produção e uma parte da riqueza social gerada para permitir o desenvolvimento de novas forças produtivas. Sem isto, a única coisa que pode acontecer é instaurar um regime supostamente socialista no atraso e, a partir daí, colher todas as consequências negativas advindas do atraso do desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, para Engels, a propriedade privada, ela se fez necessária até o momento em que as forças produtivas não estavam suficientemente desenvolvidas. No entanto, com a grande indústria, as forças produtivas do trabalho já estavam desenvolvidas. Isto permitia ou permitiria um salto qualitativo no plano social. E esse salto qualitativo seria dado pela reapropriação das forças produtivas pelos coletivos sociais, de tal modo para se produzir para a sociedade e não para a acumulação de capital. Prossegue Engels nesse sentido, observando que são processualidades históricas, que vai depender também não apenas do desenvolvimento das forças produtivas, mas também das condições subjetivas, ou seja, do grau de desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores. Daí que ele coloca, a maneira como estas classes serão constituídas dependerá da etapa de desenvolvimento da produção. A produção pode contribuir para o desenvolvimento da consciência de classe, e a consciência de classe tem que estar voltada também para a necessidade de abolição da propriedade privada. Sem isto, qualquer luta para a instauração de uma nova sociedade fica comprometida. E no caso de Engels, ele está pensando aqui na sociedade comunista. Feitas estas considerações, ele prossegue. Hoje, quando pelo desenvolvimento da grande indústria se criaram capitais e forças produtivas numa quantidade nunca antes conhecida, existem meios para, num curto lapso de tempo, multiplicar estas forças produtivas do trabalho até ao infinito, quando essas forças produtivas estão concentradas nas mãos de poucos burgueses, enquanto a grande massa se converte em proletários, enquanto a sua situação se torna mais miserável e insuportável, na mesma proporção em que se multiplicam as riquezas dos burgueses, quando estas forças produtivas poderosas e que se multiplicam ultrapassaram de tal maneira a propriedade privada e os burgueses que provocam a cada momento as mais violentas perturbações na ordem social, agora a abolição da propriedade privada não se tornou apenas possível, tornou-se inteiramente necessária. Ou seja, Engels está dizendo o seguinte: a grande indústria criou as condições para que o salto de uma sociedade capitalista para uma sociedade, em direção a uma sociedade comunista, se torne possível. Salto no sentido de transição esta que se dará a partir do grau atingido pela luta de classes e das possibilidades de utilizar as forças produtivas para aprofundar cada vez mais o novo modo de produção.
Mas Engels não nega a importância que tem a grande indústria. Grande indústria significa desenvolvimento das forças produtivas. Só que estas forças produtivas têm sido apropriadas pelo capital, ou seja, sob a forma de propriedade privada. O resultado disto é a produção da riqueza de um lado e da existência de massas miseráveis de outro. Para Engels, isto constitui uma situação insuportável, sobretudo porque cada vez mais aumenta a concentração do capital, ao mesmo tempo em que cresce a deterioração da força de trabalho. Neste sentido, é preciso que estas forças produtivas poderosas, que se multiplicam continuamente, passem para as mãos da classe trabalhadora, passem para as mãos do proletariado moderno, que vai utilizar a propriedade não para realizar interesses privados, e sim para realizar interesses coletivos. É lógico que isto é um processo histórico, mas Engels está observando que o estágio atingido pelo capitalismo naquele momento já permitia a existência de uma sociedade comunista, ainda que fosse em um leque bastante restrito de países da Europa Ocidental, como é o caso da Inglaterra, da França e, posteriormente, da Alemanha. Engels prossegue na 16ª questão. Será possível abolir a propriedade privada por via pacífica? Aqui, duas questões. A primeira delas, abolir a propriedade privada é algo de fundamental, essencial, dentro da perspectiva teórica que está sendo desenvolvida por Engels nesse texto, e que será também a perspectiva teórica desenvolvida por Marx e o marxismo mais clássico em geral. Só que a abolição da propriedade privada, ou seja, eliminar a propriedade privada e transformá-la em propriedade coletiva, pode ocorrer por via pacífica, ou seja, sem a luta de classes? Responde Engels. Seria de desejar que assim fosse. E os comunistas são certamente os últimos que se insurgiriam contra a possibilidade de uma transição pacífica do capitalismo ao comunismo. No entanto, os comunistas, portanto, aqueles que defendem a instauração do modo de produção comunista, os comunistas sabem que as conspirações são inúteis e mesmo prejudiciais. Por que Engels coloca esta questão aqui das conspirações? Isto se dá porque, nos anos 40 do século XIX, muitos movimentos que se colocavam em defesa da classe trabalhadora eram, na verdade, movimentos que Marx e Engels classificarão como sectários, ou seja, eram movimentos mais messiânicos, desenraizados da base real de desenvolvimento da classe, que postulavam soluções mágicas e mesmo que trabalhavam a ideia de que a propriedade privada seria derrubada da noite para o dia. Engels está se insurgindo aqui contra estes sectários. Lembremos que a posição de Marx e Engels será a posição de partido, ou seja, da classe consciente dos seus objetivos, ao passo que a posição dos sectários era fundamentalmente a posição de determinados grupos que operacionalizavam muito mais com o pensamento puro, ou seja, com uma reflexão totalmente descolada da realidade, embora olhassem para uma manifestação concreta que era o proletariado em fase de constituição. Engels vai dizer, então, que, apesar do que dizem os sectários, não é possível superar a propriedade privada de uma vez só, ainda que, historicamente, esteja colocada a necessidade de superação progressiva da propriedade privada. É necessário observar, diz Engels, que as revoluções não são feitas arbitrariamente,
Ou seja, não depende da vontade deste ou daquele indivíduo de acontecer amanhã ou depois um processo de transformação profunda da sociedade ou um processo de transição, de passagem da sociedade capitalista para a sociedade comunista. As revoluções não são feitas propositada nem arbitrariamente, mas sempre foram, ao longo da história, consequência necessária de circunstâncias inteiramente independente da vontade e da direção deste ou daquele partido e de classes inteiras. Portanto, a transformação social não resulta de um ato voluntário ou desejo abstrato dos indivíduos. É necessário que condições concretas sejam construídas para que um processo de transformação revolucionária da sociedade possa ocorrer. Mas eles também veem que o desenvolvimento do proletariado em quase todos os países civilizados é reprimido e que os adversários dos comunistas estão a contribuir com toda a força para uma revolução. Ainda que uma revolução não possa ser feita pelo desejo momentâneo de uma classe ou então de um partido no sentido de classe organizada, com consciência de classe, obviamente, é uma evidência já, neste período em que Engels está escrevendo o texto, que o movimento operário já começava a se organizar em vários territórios da Europa e estavam se organizando tomando por perspectiva a constituição de uma sociedade comunista. Neste sentido, estes movimentos, mesmo aqueles sectários, deram a sua contribuição para a reorganização ou para a organização do proletariado, ainda que a prática sectária tivesse que ser superada historicamente pela prática de partido. É uma discussão que tanto Marx quanto Engels farão exaustivamente no período em que militaram no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores. Acaba, assim, o proletariado oprimido por ser empurrado para uma revolução. Os comunistas, nós comunistas, defenderemos os atos não apenas como palavras, mas como uma necessidade colocada pelo proletariado moderno. Engels está dizendo o seguinte: embora uma revolução não se faça simplesmente com o desejo, as condições de exploração perpetradas pelo capital sobre a classe trabalhadora se acentuam de tal maneira que há um certo processo, entre aspas, natural, no sentido da classe trabalhadora ir tomando consciência dos seus reais interesses no interior da luta de classes. E Engels está dizendo aqui, nós cerramos fileiras com esta classe trabalhadora que quer se libertar da dominação do capital, ou seja, da opressão que o capital coloca na sua vida cotidiana, na vida cotidiana das grandes massas de trabalhadores e do conjunto da humanidade. Uma vez que não podemos esquecer que o burguês também é um ser alienado, como diz Marx no texto da Sagrada Família. A questão 17, Engels é mais breve na resposta. Diz ele, será possível abolir a propriedade privada de um só golpe? Ou seja, de uma vez só? Derrubada a burguesia, se derruba também, se elimina imediatamente a propriedade privada? Diz ele, não. Do mesmo modo que não se podem fazer aumentar de um só golpe as forças produtivas já existentes, tanto quanto é necessário para a edificação da comunidade. É importante observar aqui que Engels está resgatando o sentido preciso de comunidade. Comunidade não é aquela situação na qual indivíduos vivem encurralados ou vivem comprimidos em bairros totalmente insalubres ou então nas favelas.
comunidade implica para Engels uma sociedade onde não existe divisão de classes. Por isso, prossegue ele, a revolução do proletariado que se aproxima, e temos que levar em consideração a conjuntura na qual Engels está escrevendo nas primeiras décadas do século XIX, onde o movimento operário estava em ascensão. Por isso, a revolução do proletariado, que se aproxima, pouco a pouco, poderá transformar a sociedade atual e abolir a propriedade privada quando estiver criada a massa de meios de produção necessárias para isso. Ou seja, pode acontecer que determinados setores da produção não tenham desenvolvido ainda as forças produtivas necessárias. Isso vai implicar um certo gerenciamento destas forças produtivas. Mas na medida em que as forças produtivas do trabalho tendem a crescer cada vez mais, vai se colocando também a possibilidade de superação progressiva da propriedade privada. Observemos, por exemplo, que na crítica ao programa de Gotha, Marx renuncia a toda e qualquer ideia de que o comunismo, ou o modo de produção comunista, brotaria da noite para o dia. Além de resultar de um longo processo de desenvolvimento sócio-histórico que começa com o proletariado organizado e com o desenvolvimento das forças produtivas para serem apropriadas por este proletariado organizado, é necessário observar que existirá a fase de transição, diz Marx na crítica ao programa de Gotha, onde se caminhará de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. 19ª questão. Que curso de desenvolvimento tomará esta revolução? Ora, esta revolução, ela vai concentrar o poder nas mãos de alguma burocracia, ou esta revolução vai dissolver toda forma de poder que possa reestruturar a sociedade de classes? Que curso de desenvolvimento tomará esta revolução? Resposta de Engels. Ela estabelecerá uma constituição democrática do Estado. E ele coloca aqui democrática do Estado, uma vez que esta revolução ela passará pelo processo de transição, aquilo que ambos chamariam posteriormente por ditadura do proletariado. É importante ver o destaque que eles colocam aqui na questão da Constituição democrática. Democrática no sentido de que, doravante, é a maioria que toma as decisões, e não a minoria que toma as decisões. E a maioria toma as decisões porque o poder de Estado, controle do Estado de transição, está nas mãos do proletariado, tem o domínio político do proletariado. Engels observa que a democracia seria totalmente inútil para o proletariado se ela não fosse utilizada imediatamente como meio para obtenção de outras medidas que ataquem diretamente a propriedade privada e assegurem a existência do proletariado. Ou seja, mais uma vez, Engels está ressaltando aqui a importância da forma democrática, mas não é a forma democrática burguesa, é a forma democrática popular, no sentido de que, doravante, são os proletários que estão retomando o controle das forças produtivas para permitir a socialização da riqueza que foi produzida, e não a apropriação privada da riqueza que foi produzida. Engels observa que uma revolução implicaria a tomada de algumas decisões básicas. Ele elenca 12 necessidades que deveriam acompanhar o processo revolucionário. É lógico que Engels está olhando para a época dele e mapeando estas 12 necessidades. Algumas seriam atemporais, no sentido de que se manteriam como princípio fundamental dentro do estágio avançado de transição do capitalismo monopólico para uma sociedade comunista. Mas tem algumas que ele elenca que são específicas daquela época. Façamos um breve
um resumo do resumo dos 12 pontos colocados aqui por Engels, né? Dirá ele, as medidas principais, tal como decorrem já agora, como consequência necessária das condições existentes, são as seguintes. Ou seja, já existem condições colocadas, mas que o modo de produção comunista teria que aprofundar. Primeira, restrição da propriedade privada. Tem que caminhar progressivamente no sentido de abolir a propriedade privada. Expropriação gradual dos latifundiários, dos fabricantes, dos proprietários de caminhos de ferro e armadores de navios. Terceira, confiscação dos bens de todos os emigrantes e rebeldes contra a maioria do povo. Ou seja, veio a Revolução, uma parte da burguesia debandou, ficou ali a sua propriedade, ficaram as fazendas, as indústrias, então confiscação de tudo aquilo que antes era propriedade privada destes que fugiram em razão da Revolução. Quarto, organização do trabalho ou ocupação dos proletários. Reorganizar o trabalho para que o trabalhador não se aniquile no trabalho. Prossegue ele. Obrigação de trabalho para todos os membros da sociedade até a completa abolição da propriedade privada. Aqui Engels ele está sendo impreciso, uma vez que, posteriormente, eles reconhecerão que, mesmo na sociedade comunista, onde a propriedade privada foi abolida, o trabalho terá que ser executado. Portanto, um tempo da vida do indivíduo será dedicado a realizar trabalho para a sociedade. 6. Centralização do sistema de crédito e do banco nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e repressão de todos os bancos privados e banqueiros. Mais uma medida dentro do estado de transição, aquilo que chamaria a ditadura do proletariado, uma vez que uma sociedade comunista teria que eliminar também todo o sistema de crédito e tudo mais, uma vez que o sistema de crédito é apenas um artifício que existe no interior da sociedade para estimular o consumo. 7. Multiplicação do número de fábricas, oficinas, caminhos de ferro, etc. Ou seja, tem que desenvolver mais e mais as forças produtivas. 8, e isto é importantíssimo, educação de todas as crianças, a partir do momento em que podem passar sem os cuidados maternos, em estabelecimentos nacionais e às custas do Estado, combinar educação e o trabalho fabril. Isto por quê? Porque é necessário também que se passe para as crianças progressivamente ensinamentos de ofícios que podem contribuir para realizar a produção da sociedade. Isso está presente no Engels, está presente no Marx e vai ser encontrado também nas reflexões de Gramsci sobre a escola, tal como ele pensa aquela escola integral na qual o indivíduo pode realizar a sua formação humanística e a sua formação técnica. Ou seja, é necessário também que se passar para as crianças conhecimentos técnicos. Mas isso é importante também dentro de uma outra perspectiva. A partir do momento em que a força de trabalho em massa souber como funciona uma fábrica ou como operacionalizar, gerenciar máquinas, fábricas, etc., 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 fecha-se as portas para a constituição de um corpo de funcionários específico que, erguido sob a forma de burocracia, se arvora todos os direitos em relação às massas. Ou seja, eu detenho o saber que você não detém. Consequentemente, eu vou administrar do meu jeito e, enquanto isso, vocês apenas obedecem. 9. Construção de habitações coletivas das comunidades de cidadãos que se dedicam tanto à indústria como à agricultura. Provavelmente ele está se referindo aqui às vilas operárias para que os trabalhadores se aglutinem próximo aos núcleos onde é realizada a produção. E que reúnam em si tanto as vantagens da vida citadina como as da rural, ou seja, espaços habitacionais que servem não apenas para dormir, mas servem também de espaços de convivialidade entre os indivíduos. É uma questão que será resgatada décadas depois, mais de um século depois, por Henri Lefebvre, quando ele está discutindo o direito à cidade. 10.
destruição de todas as habitações e bairros insalubres e mal construídos. 11, igualdade de direito de herança para os filhos legítimos e ilegítimos. 12, concentração de todo o sistema de transportes nas mãos da nação, ou seja, o transporte tem que ser transporte público. Mas todos esses elementos integrariam não a sociedade comunista avançada, e sim o período de transição, aquilo que eles chamavam por ditadura do proletariado. Feitas as considerações destes 12 pontos, prossegue Engels, concluindo a sua resposta a esta questão 18. Realizado o primeiro ataque radical contra a propriedade privada, ou seja, aquela fase da ditadura do proletariado, o proletariado ver-se-á obrigado a seguir sempre para diante, a concentrar cada vez mais nas mãos do Estado todo o capital, toda a agricultura, toda a indústria, todo o transporte, toda a troca. Ou seja, no período da ditadura do proletariado, o Estado é um Estado que ainda mantém certas funções. Mas lembremos que a perspectiva de Marx, Engels, Lenin, Rosa, entre outros, é de que o Estado deveria definhar progressivamente, para que não se restituísse toda a estrutura de dominação de classes anterior ou em novas formas. Quando todo o capital, toda a produção e toda a troca estiverem concentrados nas mãos da nação, a propriedade privada desaparecerá por si própria. O dinheiro tornar-se-á supérfluo e a produção aumentará tanto e os homens transformar-se-ão tanto que poderão igualmente tombar as últimas formas de intercâmbio da antiga sociedade. E aqui na parte final, ele já está apontando para como seria a sociedade comunista. Engels avança numa 19ª questão com a seguinte pergunta: poderá esta revolução realizar-se apenas num único país? A resposta de Engels também será não. Por quê? Porque o desenvolvimento das forças produtivas implica necessariamente um intercâmbio entre as economias, mas também a necessidade de matérias-primas advindas de territórios os mais distantes. A grande indústria, ao criar o mercado mundial, criou também um proletariado mundial e criou também a necessidade de uma transformação global em direção ao comunismo. Esta é uma necessidade para Engels, não é uma inevitabilidade, ainda que em determinados momentos eles sejam bastante otimistas sobre a possibilidade da revolução proletária acontecer no século XIX. Poderá esta revolução realizar-se apenas num único país? Resposta de Engels: não. A grande indústria, pelo fato de ter criado o mercado mundial, levou todos os povos da Terra a uma tal ligação uns com os outros que cada povo está dependente daquilo que acontece a um outro. Além disso, em todos os países civilizados, leia-se, onde a burguesia já desenvolveu as forças produtivas, ela igualou de tal maneira o desenvolvimento social que em todos esses países a burguesia e o proletariado se tornaram as duas classes decisivas da sociedade. E a luta entre elas é a luta principal de nossos dias. Ou seja, nas sociedades onde o capitalismo está já desenvolvido, o feudalismo não existe mais. Portanto, que existe um confronto direto entre as duas classes básicas da sociedade, a burguesia e o proletariado. A Revolução Comunista, ou seja, aquela que tem por finalidade instaurar o modo de produção comunista, não será, portanto, uma revolução simplesmente nacional. Será uma revolução que se realizará ao mesmo tempo em todos os países civilizados, isto é, pelo menos na Inglaterra, na América, na França, na Alemanha. Aqui a ideia de ao mesmo tempo é mais um daqueles momentos de Engels onde padece um pouco do rigor, uma vez que ele mesmo reconhece que estas revoluções terão ritmos diferenciados. E prossegue ele: esta revolução, desenvolver-se-á em cada um destes países mais ou menos rápida ou mais lentamente,
aqui ele retoma a perspectiva correta. Consoante um ou outro país possuir uma indústria mais avançada, uma maior riqueza, uma massa mais significativa de forças produtivas. Ela terá, igualmente, uma repercussão significativa nos restantes países do mundo. Ou seja, caso ocorra uma revolução na Inglaterra, na França e na Alemanha, ela teria repercussão em outros continentes. Ela terá, igualmente, uma repercussão significativa nos restantes países do mundo. Transformará totalmente e acelerará muito o seu atual modo de desenvolvimento. Ela é uma revolução universal e terá, portanto, também um âmbito universal. Ora, se esta revolução tende a ser necessariamente uma revolução em diversos países, e se a finalidade desta revolução é abolir a dominação de classes e restaurar o controle das forças produtivas pelos coletivos humanos sob forma de verdadeira comunidade, esta revolução terá também um âmbito universal, ou seja, procurará contemplar o gênero humano na sua totalidade, não apenas nas suas necessidades biológicas, mas também nas suas necessidades intelectuais. Feito esse percurso, Engels entra na 20ª questão. Quais são as consequências da abolição final da propriedade privada? Mas a resposta a esta questão e as outras últimas 5 questões deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui discutindo estes textos de importância para compreendermos a sociedade contemporânea e também compreendermos certas vulgarizações que muitas vezes se faz sobre o pensamento dos clássicos, simplesmente para desestimular a leitura destes textos. Até uma próxima, e onde continuaremos gravando novos vídeos que podem ser do interesse coletivo, ou seja, vídeos que têm um espírito de comunidade, e não apenas vídeos que têm por finalidade realizar um trabalho acadêmico, um trabalho meramente universitário. Até uma próxima.